Sois bem-vindo ao canal do pastor e advogado João dos Santos. Antes de tudo, eu quero agradecer a toda a equipe do YouTube e agradecer a todos os meus ouvintes, todos os telespectadores, pelo apoio que me deu nesse ano de 2021. Nós tivemos quase 6.000 visualizações, com empenho aí dos telespectadores e também do YouTube. Então, graças a todos vocês, nós chegamos a este patamar. Muito bem, hoje eu vou falar sobre um assunto de extrema importância. O valor do pecado antes de Cristo e o pecado depois de Cristo. Antes de Cristo, o pecado era visto de uma forma. Depois de Cristo, de uma outra forma. E muitas vezes nós confundimos isso e estamos em tempo de graça, mas vivemos como se estivéssemos no tempo da lei. Nós vamos fazer a leitura do livro de Ezequiel, do capítulo 18, versículo 19 ao 22, e também das cartas de João, no 1 João, capítulo 1, do versículo 7 a 9, e no capítulo 2, o capítulo 2, versículo de número 1 e 2, para que todos nós possamos ter noção daquilo que era o pecador antes e o pecador depois de Cristo. Então vamos fazer a leitura e depois vamos fazer um breve comentário. Mas dizeis, por que não levará o filho à iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Muito bem. No Velho Testamento, o homem recebeu uma sentença, dizendo: a alma que pecar, essa morrerá. Contudo, se o filho for justo, obedecer à minha lei, não levará a iniquidade do pai, e nem o pai a iniquidade do filho. Isto é, cada um é responsável pelos seus pecados. Isso no Velho Testamento. Já no Velho Testamento, o filho não leva a maldade ou o pecado do pai. O que se vê, muitos falando sobre quebra de maldição hereditária, só que isto é contra o que Cristo ensinou e contra a lei de Moisés. Na lei de Moisés, cada um levava a sua culpa. Se o pai é pecador, mas o filho é justo, o filho não leva a culpa do pai. E assim vice-versa. É a leitura que nós lemos. Agora vamos ver a situação no Novo Testamento. Conforme escreveu aqui a epístola de João, primeira epístola, capítulo 1, versículo 7 em diante, fala o seguinte: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto do Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Está bem claro aqui que no Novo Testamento diz a Sagrada Escritura que todo homem tem pecado. E se um homem falar que não é pecador ou que não tem pecado, ele está mentindo, enganando-se a si mesmo. Só que tem aqui uma diferença. Em vez de você cumprir com a lei de Moisés, está escrito aqui que se você se arrepender dos seus pecados e confessar, não é só arrepender, tem que confessar. Nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Esse derramou seu sangue para nos purificar de todo pecado e de toda iniquidade. Uma coisa que eu quero deixar muito claro, que as pessoas pecam e acham que o tempo é o suficiente para se livrar do pecado. Pois a pessoa abandona o pecado e acha que o tempo é suficiente. Ora, o Deus que nós servimos, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Significa que para Deus não tem futuro e nem passado, tudo é presente. Então, se eu peco, abandono o pecado, mas não confesso, não me arrependo, achando que o tempo é o suficiente, eu estou pensando errado. Nós temos que agir igual àquele homem que foi crucificado juntamente com Cristo na cruz. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, isso significa que o perdão é instantâneo, desde que você confesse, desde que você peça a misericórdia. Não é o tempo que vai te perdoar. E uma outra coisa que está escrito, que Deus não lembra mais dos pecados que foram perdoados. Veja bem, mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá, e de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Não há lembrança mais. O homem é que lembra. Por isso que Davi falou que preferia cair na mão de Deus que na mão do homem. Porque se você cair na mão do líder espiritual, na mão da esposa ou do esposo, ele vai lembrar ou ela vai lembrar de todos os males. Não vai esquecer. Mesmo que Deus tenha perdoado, você não esquece. Porque o homem é acostumado a carregar o fardo, tanto o fardo dele, como o fardo dos outros. Carrega o pecado de si mesmo e carrega ainda o pecado dos outros, a culpa dos outros. Isso significa que estamos anulando o sacrifício de Cristo. Então, pecou, arrepende, temos um advogado, confessa e o seu pecado será perdoado instantaneamente. Ah, mas eu vou sofrer por causa desses pecados que eu cometi. Você sofre se não acreditar que o sangue de Jesus é o suficiente
para te purificar de toda iniquidade. O sofrimento é por causa da iniquidade. Se Deus nos purifica e nos livra de toda iniquidade, nos livrará do sofrimento do pecado que cometemos, porque Jesus já sofreu pelos pecados que cometemos. Então, ou nós aceitamos o poder e a autoridade do cristianismo, ou queremos ser Cristo também, carregar a cruz, nossa, carregar a cruz dos outros, carregar o fardo nosso e o fardo dos outros. Não carregue o seu fardo e nem carregue o fardo dos outros, porque Cristo já levou. Ele disse que o seu fardo é leve, né? Ele falou o seguinte, que ele tem um fardo leve para nos entregar. O seu fardo é leve. Então, as pessoas que querem aceitar Cristo, a autoridade de Cristo sobre a sua vida, está livre do fardo pesado, está livre da cruz, porque Cristo já morreu na cruz por nós. Muito bem, que Deus nos abençoe e que nós possamos entender e vivenciar o reino de Deus aqui na face da terra, até que nós chegamos ao reino dos céus. Que Deus nos abençoe, nos cubra de graça, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Que sejamos todos abençoados. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Toque no sininho para receber as notificações e assim estaremos juntos. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.